Meus irmãos, que a paz e a luz do Divino Mestre Jesus preencha nossos corações hoje e agora e para todo sempre. Estamos aqui reunidos em nome de Jesus para realizarmos mais uma vez o Evangelho no Lar, o Evangelho segundo o Espiritismo, que possamos todos nos darmos essa chance, nesse momento em que elevarmos o pensamento ao alto, para entendermos melhor tudo que aqui será dito e nos esforçarmos por colocar em prática. Vamos fazer uma prece antes. Senhor Jesus, te agradecemos esse momento e aqui estarmos reunidos, Senhor. Ilumina nossa consciência, ilumina nosso coração, para que possamos melhor absorver e nos esforçar por colocar em prática. Que a tua luz, sublime maior o teu amor, envolva a todos, hoje, agora e todos e para todos sempre. Que assim seja. Vamos sortear uma página do Evangelho, Evangelho segundo o Espiritismo. Olha só, caiu o parentesco corporal e o parentesco espiritual. É interessante que hoje pela manhã eu fiz a leitura, no sorteio também caiu esse mesmo tópico, né? Esse mesmo item, item 8. É o item 8 do capítulo 14, honrai a vosso pai e a vossa mãe. Vamos ver o que ele diz. O parentesco corporal e o parentesco espiritual. Os laços de sangue não estabelecem necessariamente os laços entre os espíritos. O corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito, porque o espírito existia antes da formação do corpo. Não foi o pai quem criou o espírito de seu filho, ele não fez senão lhes fornecer um envoltório corporal, mas deve ajudar o seu desenvolvimento intelectual e moral para o fazer progredir. Os espíritos que se encarnam numa mesma família, sobretudo entre parentes próximos, são mais frequentemente espíritos simpáticos, unidos por relacionamentos anteriores que se traduzem por afeição durante a vida terrestre. Mas pode ocorrer também que esses espíritos sejam completamente estranhos uns aos outros, divididos por antipatias igualmente anteriores, que se traduzem da mesma forma por seu antagonismo sobre a terra, para lhe servir de prova. Os verdadeiros laços de família não são, pois, os da consanguinidade, mas os da simpatia e da comunhão de pensamentos que unem os espíritos antes, durante e após a sua encarnação. De onde se segue que dois seres nascidos de pais diferentes podem ser mais irmãos pelo espírito do que se o fossem pelo sangue. Podem se atrair, se procurar, comprazerem-se juntos, enquanto que dois irmãos consanguíneos podem se repelir como se vê todos os dias. Problema moral que só o Espiritismo podia resolver pela pluralidade das existências. Ora, a gente consegue entender bem, né? Quando a gente vê numa família, às vezes 3, 4 irmãos, aí 2 irmãos se dão muito bem, enquanto o outro irmão é totalmente avesso àqueles dois, né? Às vezes uma raiva inexplicável, um ódio, né? Um rancor que ele sente pelos irmãos, né? E muitas das vezes você vai pesquisar na história, né? No arquivo espiritual desses irmãos e vai se descobrir que eles foram inimigos em outra existência, né? Que aqueles dois eram remanescentes de uma família, vamos dizer assim, e o terceiro, que é mais odiado, né, que é mais rancoroso, né, tem mais raiva e que é diverge totalmente dos outros dois irmãos, né, muitas das vezes ele era inimigo numa outra existência. Né? E por que isso acontece? Eles são trazidos numa mesma família para que se haja uma chance maior para que aconteça essa reconciliação, para que essa animosidade ela desapareça, para que eles se tornem amigos, irmãos, né? Porque isso é possível. Né? De encarnação em encarnação, ele já vem naquele processo, e aí quando chegam em encarnação, de encarnarem numa mesma família, irmãos, né? Ou às vezes acontece também de virem pai e filho, mãe e filho e filha, né? É um processo onde eles já se reaproximaram em outras existências.
né? Essa raiva, esse rancor já vem diminuindo em outras existências. Então, isso é totalmente possível, né? No próprio Evangelho fala também da questão de, às vezes, você encontrar num vizinho ou num colega de trabalho ou numa relação de amizade, seja ela qual for, às vezes mais afinidade do que próprio irmão consanguíneo, né? Do que os irmãos que são de mesmo sangue. Então, isso é totalmente possível e só se explica de acordo com as diversas encarnações, né? Com as reencarnações. Então, a doutrina espírita ela nos traz essa possibilidade, porque se não fosse a reencarnação, se tivéssemos apenas uma existência, o que é que explicaria, né, essa animosidade, essa raiva, esse rancor que se tem um do outro? Não é? Às vezes você nunca viu a pessoa, né, e ela passa por você e você já não foi já não teve uma afinidade com ela, já não se encontrou energeticamente, fluidicamente, né? E às vezes estão se encontrando ali não por acaso, porque ali vai ter uma convivência, às vezes no ambiente de trabalho, às vezes você encontra com aquela pessoa num local e passa algum período depois, vocês vão se reencontrar numa determinada empresa para trabalharem ali naquela empresa, né? Então existe um processo em que o espiritual vai auxiliando para que esses encontros aconteçam, né? E quantas das vezes a gente não já escutou histórias de que pessoas saíram às vezes do Brasil mesmo, do país, né? E foram encontrar com outra pessoa lá em outro país, do outro lado do mundo, né? E às vezes ali criaram laços, né? Começaram com animosidade, né? E às vezes eles foram se reconhecendo ali, se encontrando, e às vezes vem até constituir família, né? E aí depois que passa um período de casado, aí começa de novo aquelas brigas, tal, é porque eles necessitam daquela convivência, né? Houve um planejamento para que assim ocorresse, né? Então, como o Evangelho nos fala, os laços de amor verdadeiro, eles não dependem da consanguinidade. Eu não preciso nascer na mesma família, né? Para que esses laços de amor eles existam, né? Vamos lá, o que é que ele diz mais aqui? A hostilidade de seus irmãos está claramente expressa na narração de São Marcos, uma vez que, disse ele, se propunham se apoderar dele sob o pretexto de que havia perdido o espírito. A notícia de sua chegada, conhecendo seus sentimentos e o seu respeito, era natural que dissesse, falando dos seus discípulos do ponto de vista espiritual: eis meus verdadeiros irmãos. Sua mãe se encontrava com ele e generalizava o ensino, o que não implica de nenhum modo que tenha pretendido que sua mãe, segundo o corpo, não lhe era nada como espírito, e que não tivesse por ela senão indiferença. Sua conduta em outras circunstâncias provou suficientemente o contrário. O que ele está falando aqui é daquela passagem do Evangelho em que Jesus está reunido, né, com os apóstolos e com uma multidão de pessoas, onde ele está ali falando sobre o Evangelho, sobre a Boa Nova, e alguém chega e diz: Mestre, sua mãe e seus irmãos estão lá fora, né? Como a multidão era muito grande e era difícil chegar até ele, aí ele responde: quem é minha mãe, quem são meus irmãos? Quem é minha mãe, quem são meus irmãos? Onde a multidão ficou assim, né, espantada com a resposta de Jesus. Mas Jesus nunca perdia a oportunidade de dar um exemplo. Então ele quer relatar ali que aqueles que estão reunidos, aqueles que fazem a vontade do Pai, são os seus familiares, né? Claro que ele não estava desprezando ali a sua mãe, ele sabia da missão da mãe dele, né? E seus irmãos o tratavam como lunático, como louco, né? Não acreditavam em Jesus, não o seguiam, né? Então ele aproveita toda a oportunidade que tem para dar o exemplo, para falar do amor, né? Que todos nós estamos reunidos e com um propósito maior de amarmos uns aos outros, né? E a consanguinidade, ela só tem uma relação maior na questão de nascerem na mesma família, né? Na relação do pai e da mãe para poderem dar a luz, né? A mãe dar a luz, o pai junto com a mãe, né? Eles fazerem aquela relação, terem aquela relação para poderem procriar e multiplicar a existência de encarnados. Mas isso vai muito além da consanguinidade,
né, como bem expliquei. Existem os laços de amor que unem, né, uma ou outra pessoa que vem já de outras encarnações. E assim é necessário, porque a gente precisa ir quebrando essa questão do ódio, do rancor, da raiva, né? E nada melhor do que você nascer dentro de uma mesma família, né? Inimigos nascerem numa mesma família. Quando chegam a esse ponto de nascerem na mesma família, é porque já vêm de outras encarnações, né? Eles já vêm reencarnando e nascendo próximo um do outro, para ir quebrando um pouco essa raiva, né? Esse ódio, esse desejo de vingança. E você veja que às vezes o ódio é tão grande que mesmo dentro da mesma família, né, às vezes perdura nessa raiva, esse rancor, e às vezes acontece infelizmente, né, de eles não conseguirem vencer isso aí, e às vezes um tira a vida do outro, né, cria uma animosidade tão grande que eles não conseguem conviver juntos. Então é preciso realmente de várias encarnações para ir vencendo isso. A gente observa isso em várias famílias, né? Então é importante a gente compreender como funciona, né, o Evangelho de Jesus, como funciona todo um processo reencarnatório, como tudo isso é planejado no espiritual, para que se tenha o maior êxito possível. Né? E é necessário também o esforço de cada um. Quando a gente passa a aprender, a apreender, a absorver esses ensinamentos, a gente tende a ter uma chance maior de vencer. Por isso que é tão importante o Evangelho no lar. Por isso é tão importante ter a prática do Evangelho, da leitura, de reunir a família, escolher um dia na semana e horário para fazer esse evangelho, essa leitura, e explanar, explicar esse evangelho, né? Junto com os familiares, aquele com quem você convive, mesmo que você more só, você escolhe um dia na semana e faz esse evangelho no lar, né? E o evangelho você pode ler todo dia, toda hora, mas é importante você ter um dia na semana, um horário determinado, porque a espiritualidade vai lá e participa junto, né? Nesse evangelho. Se tiver algum irmão ali que esteja perturbando ou precisando de ajuda, algum irmão espiritual, ele é convidado a se retirar. Ele é convidado a ser acolhido, né, com muito amor. Né? Não existe essa questão de exorcismo, de você amarrar e levar. Né? É todo um processo que é feito, porque se às vezes muitas das vezes se ele está ali, ele existe um processo, né, de resgate, né, às vezes de quem está encarnado, tem alguma ligação com aquele irmão. Então, são diversas as situações, é importante a gente compreender, se esforçar por colocar em prática e buscar o Evangelho de Jesus no coração, né, com muito amor, com muita paz, com muita luz em nossas consciências. Ok, meus irmãos? Meu nome é Fábio, estou lembrando agora, eu nunca digo meu nome, mas meu nome é Fábio, né, e eu me proponho a fazer esse evangelho para que, de alguma forma, quem escuta, né, quem vê, quem assiste, possa também absorver um pouco, né, e fazer refletir sobre isso, sobre os ensinamentos do Cristo. Que a paz e a luz do Divino Messias Jesus preencha nossos corações, hoje, agora e para todos sempre. Que assim seja.